Olá, sejam todos bem-vindos a este canal. Hoje eu trago um tema bastante diferente. Eu vou falar sobre o jogo de xadrez e a dinâmica das contrapartes espirituais, também conhecidas como almas gêmeas, chamas gêmeas, yin e yang, e posteriormente os andrógenos. Para vocês compreenderem o que o jogo de xadrez tem a ver com essa temática, precisamos trazer o contexto de como surgiu o jogo de xadrez. Então vamos voltar lá para a época da raça Atlante. Todos vocês conhecem essa história desse grande continente que submergiu, afundou nas águas. Houve um grande cataclisma com esta civilização. Não vou entrar em detalhes do porquê aconteceu isso, mas vamos ser mais objetivos. Neste grande cataclisma, alguns integrantes da civilização foram poupados. E esses integrantes, que eram os sacerdotes, mestres, alguns sábios, eles foram encaminhados para alguns pontos do globo terrestre, carregando consigo todo o conhecimento adquirido pela raça Atlante. Eles foram orientados a preservar este conhecimento, porque a raça ariana, que surgiu após a raça Atlante, precisava dar continuidade à evolução. E então, esses integrantes que levaram consigo esses conhecimentos, eles preservaram numa linguagem simbólica, codificada, para que o conhecimento não fosse perdido. Esses conhecimentos vieram à tona no período do Renascimento, entre os séculos XIV e XVI, das escolas iniciáticas, sobre filosofia, arquitetura, geometria, astrologia, tarô, mitologia. Tudo isso fazia parte desses conhecimentos herméticos, codificados, simbólicos. E o jogo de xadrez é um desses conhecimentos que foi montado através de um jogo criado na Índia. No século VI, ele surgiu na Índia com o nome de Chaturanga, que significa os 4 elementos de um exército. E então depois foi para a China e para a Pérsia. Os árabes levaram o jogo para a Europa, onde ganhou o formato atual que conhecemos, onde no século XV surgiu durante o Renascimento cultural. Este jogo acabou incorporando elementos típicos da Idade Média, como bispos, torres, castelos, e o mais interessante de tudo, que é o que eu quero ressaltar hoje aqui nesse vídeo. A rainha, ela foi introduzida como a peça mais poderosa do jogo. A simbologia do jogo de xadrez é sobre o arquétipo da vida. Fala sobre estratégia, desafios, escolhas e consequências. O tabuleiro representa o mundo, com a luz e a sombra, ou também com yin e yang, simbolizadas pelas cores preto e branco. Então, agora que eu já trouxe o contexto de como surgiu essa ferramenta e esse jogo de xadrez, que foi criado pelo povo da Índia, que são os remanescentes atlantes de um daqueles grupos que nós vimos aqui. Então, agora vamos entender um pouco da dinâmica desse jogo. E não é à toa que nas lojas maçônicas existe um grande tabuleiro de xadrez. Para quem já teve contato com esse jogo, percebe que o rei e a rainha são peças principais. E por que, historicamente, a rainha foi introduzida como a peça mais poderosa do jogo? Então vamos aqui refletir um pouco. Se analisarmos em relação aos movimentos que cada peça pode fazer, percebemos que o rei, ele é protegido e tem poucos movimentos. Ele só pode andar uma casa por vez. Já a rainha é aquela que age e tem mais movimentos, é a que possui mais movimentos no tabuleiro de xadrez. E sabemos também que se o rei morre, acaba o jogo.
Então o rei, ele é preservado a todo momento, por todos os integrantes do tabuleiro, inclusive pela rainha. Então olha que interessante, neste jogo, o rei, apesar de ser a peça fundamental e principal, porque não pode haver o checkmate, ele é como se estivesse mais passivo nos movimentos. Já a rainha, ela mostra que ela é mais ativa. Ela tem ação, tem muito mais movimento que o rei. E aqui eu trago uma percepção muito interessante. No aspecto físico, a rainha demonstra uma energia yin, que seria de passividade. Mas então percebemos que dentro dela tem a força yang, porque é ela que age na proteção do rei. Já o rei, apesar de fisicamente ter a figura yang, ele está exercendo a postura yin, mais passivo, onde ele é protegido. E aqui a gente pode lembrar daquele símbolo yin e yang do taoísmo, onde o branco está no preto, o preto está no branco, onde no yin temos a energia yang e no yang temos a energia yin interna. Então, neste grande jogo, fica perceptível que a figura masculina externa, o físico externo, ele está exercendo a energia yin dentro dele. E a figura feminina está exercendo a energia yang dentro dela. Por isso encontramos muitos masculinos passivos, mais meditativos, mais introspectivos, enquanto as femininas estão agindo, estão trabalhando, estão fazendo e acontecendo. Vocês percebem esta dinâmica? E um outro ponto que precisamos levar em consideração é que durante milhares de anos a energia yin foi muito reprimida. As mulheres foram muito reprimidas. E agora, neste momento, nós estamos vendo as mulheres agindo muito. É para trazer o equilíbrio de toda a repressão que foi sofrida. Assim como os homens que tiveram aquela figura do guerreiro, de ação, de guerras e tudo mais, no momento atual, muitos deles estão sendo mais passivos, passando por momentos de introspecção como se estivessem perdendo a força. Mas nada disso é por acaso. Tudo isso tem uma razão de ser. Eles estão precisando trazer o equilíbrio para si mesmos. O yin e o yang em equilíbrio. Esse momento é necessário. É muito necessário para que cada um perceba a energia um do outro, porque o andrógeno é o equilíbrio entre essas duas energias. Então, para que eu possa entender a força masculina, eu preciso vivenciá-la. E para que o masculino possa entender a delicadeza e a receptividade feminina, ele precisa vivenciá-la. Então é um momento muito especial que estamos vivendo. E eu tive esse insight através desse jogo de xadrez. Todas essas ferramentas que foram preservadas pelo povo Atlante, que hoje conhecemos como a grande civilização egípcia, e também os indianos, e até mesmo Israel, através de escrituras, todos eles procuraram preservar esses arquétipos, seja através de livros, de jogos, da astrologia também, que traz muitas informações, a mitologia também. Todas essas ferramentas, se vocês estudarem ao fundo, todas chegarão a esse pano de fundo, do equilíbrio yin e yang. Todas chegarão neste ponto. A gente só precisa entender o que atualmente a gente está vivenciando. A gente está no momento de transição planetária, onde a energia precisa estar equilibrada. Então, muitos de nós estamos passando por momentos assim. O que eu preciso equilibrar em mim? Se eu preciso de mais energia yang, é essa energia da ação que eu vou precisar fazer. Enquanto que muitos divinos masculinos, que assim chamamos, precisam equilibrar a energia yin neles. E aí ficam mais introspectivos. Bom, essa reflexão que eu gostaria de trazer
para nós hoje. Percebam essas ferramentas: astrologia, tarô, mitologia, o jogo de xadrez, o Mahalila. Essas ferramentas foram criadas, não foi por acaso, e estão entre nós para despertar a nossa consciência.